Bom dia, quero agradecer aí a generosidade de vocês e terem me convidado para estar aqui nessa manhã, compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, das nossas observações, lidando com gente. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, é a primeira vez que eu vou falar numa casa de fé, numa igreja. E fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou dizer lá? E aí fiquei fazendo uma série de conexões, porque meu trabalho, a minha carreira sempre está no mundo empresarial, no mundo das relações do trabalho. E aí eu comecei a fazer algumas conexões para que eu pudesse trazer algum valor para vocês aqui nesse nosso encontro. Aí comecei a refletir sobre o significado de estar numa casa de fé. Estar numa casa de fé significa estar entre pessoas que têm fé. E pessoas que têm fé são pessoas que cultivam a esperança. E cultivar a esperança, que é diferente de esperar, nós estamos falando do verbo esperançar, como diz um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella. É diferente de esperar, o verbo esperançar. Porque quando nós estamos praticando a esperança, estamos praticando credibilidade, estamos praticando o desejo de ser melhor, o desejo de fazer o bem, o desejo de ser cada vez mais generoso, o desejo de passar por essa vida aqui, deixando coisas que possam criar valor para as pessoas que vão continuar essa vida aqui na terra. E tem a ver, e refletindo sobre isso, eu me lembrei de um livro que eu li, de um autor brasileiro muito inteligente, que fala sobre o caminho da humanidade. E ele diz claramente que a humanidade sempre caminhou sobre 3 ordens: a ordem do ouro, que representa o dinheiro, que representa a riqueza financeira; a ordem do poder, que representa todo o Estado constituído, as guerras, as lutas por riquezas, a luta por poder; e a ordem da fé. E ele deixa bem claro que quando a ordem do poder e a ordem do ouro se exacerbaram, foi a ordem do poder que resgatou o ser humano e colocou ele mais centrado. E aí eu comecei a refletir que nós estamos vivendo hoje no mundo uma certa exacerbação da ordem do poder e da ordem do ouro, que é a ordem da riqueza. E em decorrente disso, a ordem da fé deverá vir resgatar isso. E a gente começa a ver os movimentos hoje das pessoas que estão perdendo um pouco a esperança, vindo desenvolver, buscando as casas de fé para desenvolver um pouco mais a esperança, tentando praticar fé para desenvolver a esperança. Estava lendo ali no livro de orações, as pessoas fazendo seus pedidos, e observei ali tanta esperança nessas pessoas, e fiquei pensando, meu Deus, como tem gente necessitada de melhores dias, e de um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de generosidade das próprias outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. Não preciso fazer uma preleção para vocês aqui sobre as dificuldades que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, em função do próprio modelo econômico, político e social que nós estamos vivendo. E isso afeta o trabalho. Isso está afetando o ambiente de trabalho. Eu tenho 40 anos lidando com gente, eu tenho só no Grupo Algarve 38 anos, e eu vivo isso, e isso me afeta, inclusive pessoalmente, porque quando você não consegue muitas vezes fazer coisas pelas pessoas e ver as pessoas necessitadas, pedindo, esperançosas, isso dói dentro de você. Hoje, fé e trabalho precisam de andar juntos. A fé é importante para que eu possa ter esperança no meu trabalho, em melhores dias, em melhores contribuições, em desenvolver melhor a minha carreira, em poder chegar ao final da minha vida e ver que eu
trabalhei, e o meu trabalho, ele gerou valor para a minha família e gerou valor para a sociedade. E o ambiente de trabalho hoje é um ambiente, de certa forma, carregado. Nós estamos vivendo um ambiente pesado. Primeiro, em função do mundo dos negócios, que é um mundo extremamente, poderia dizer assim, competitivo, não dá muita margem a amadorismo, cobra fortemente os erros e exige hoje um nível de conhecimento e de velocidade que eu fico pensando assim, que eu não sei como que o homem vai continuar dando conta disso, e fico refletindo onde é que nós vamos parar com tudo isso. Essa repercussão no ambiente do trabalho, somada a essa questão que envolve hoje a própria dinâmica dos negócios, que exige velocidade, conhecimento, mudanças, transformações fortes, quando ela começa a sofrer um impacto violento, como sofre hoje, dos demandos hoje da gestão pública, dos demandos de quem dirige a nação, dos demandos de quem dirige os fundamentos econômicos, esse peso que tem no ambiente de trabalho, ele aumenta muito, e tem aumentado, e isso descarrega na estrutura psicológica das pessoas. A gente está tendo um certo desabamento da estrutura psicológica das pessoas, é mais gente adoecendo, é mais gente se afastando, e também influenciando muito na produtividade, porque as pessoas elas começam a ficar confusas, muitos jogam no automático e vai largando. E é por isso que você anda por aí e você vê pessoas que muitas vezes te atendem, recebe o teu pedido, pega o teu cartão, passa o teu cartão na máquina, te dá o documento e não olha no teu rosto. Elas estão num índice de automatismo impressionante. Então a luta nossa ultimamente, e eu tenho falado muito sobre isso, e escrevi um artigo sobre isso recentemente, deve ser publicado nos próximos dias. A nossa grande luta hoje nas organizações é como que nós vamos manter o ambiente de positividade. Apesar de todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, de toda essa carga negativa, pesada, que está indo para o ambiente de trabalho em função do mundo dos negócios, de todas essas repercussões hoje da economia e tal, do cliente que está despejando em cima das pessoas todas as suas agruras, como que nós vamos manter positividade? Da mulher do cafezinho ao presidente da empresa. Então, essa é uma grande luta que nós estamos procurando desenvolver. Aí quando a gente fala do trabalho, nós estamos falando de uma das dimensões da roda da vida, que está fazendo com que a pessoa, de certa forma, sofra, quando o trabalho não deveria ser para sofrer, deveria ser e deve ser para complementar a tua vida. Porque o trabalho é importante para a vida, porque o trabalho nos faz nos sentir úteis, o trabalho nos faz nos sentir que temos valor. Um homem que não trabalha, ele começa a se sentir, de certa forma, entre aspas, meio humilhado, porque ele começa a se questionar que valor ele tem, para que ele está aqui. Porque o trabalho sempre teve um significado para o homem de agregação de valor, para ele, para a família dele, para a sociedade onde ele está. Então, ele é importantíssimo. Mas o trabalho não é só a roda da vida. A roda da vida, ela é composta de várias dimensões. Nós temos uma dimensão do amor, que é o nosso cônjuge, que nós temos que cultivar. A dimensão dos amigos, porque senão daqui a pouco você chega no final da vida e olha para trás, você não tem um amigo. A dimensão da família, a família como um todo. Aqui nós estamos falando da grande família, dos nossos tios, dos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos, né? E às vezes a gente se pega de repente, meses e meses sem falar com um parente nosso, né? E de repente descobre que está doente, e aí às vezes morre, e aí você começa até a se culpar de não ter dado um pouco mais de atenção àquela pessoa que conviveu com você em infância. A dimensão da espiritualidade, que é a gente ter que cuidar um pouco da nossa alma, cuidar
um pouco das razões da nossa existência, e nós estamos aqui numa casa de fé exatamente nesse momento praticando isso, é extremamente importante. Não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de espiritualidade. Cuidar da nossa parte intelectual, senão a gente se desatualiza, né? Todo dia tem coisa nova. Você entra numa livraria hoje, tem tantos títulos que você sai lá com a sensação que está ficando burro, está ficando para trás. E aí o que eu tenho falado para as pessoas? Olha, vamos tomar cuidado. Por isso é importante que a gente tenha bem claro qual que é a nossa profissão, qual que é a profissão que nós temos, até para você poder selecionar melhor o que você vai ler dos assuntos ligados à profissão, né? E depois ter os teus objetivos de vida, para que você possa buscar leitura naquilo que está dentro dos objetivos de vida que você traçou. Senão você vai ficar sempre com essa sensação horrível que eu acabei de falar. A parte de finanças, a parte de patrimônio, quantas pessoas que trabalharam tanto, que lutaram tanto na vida, que produziram um monte de riqueza, mas morreram dependendo dos outros até para comprar o caixão, porque não souberam administrar o seu patrimônio financeiro, não souberam administrar o que ganharam. Essa é uma das coisas muito tristes. Se a gente olhar artistas, por exemplo, nos artistas a gente encontra muito isso. Artistas que foram famosos, que ganharam muito dinheiro, e de repente você descobre que ele está num asilo, jogado lá, alguém tem que ajudar a dar remédio para ele, comprar as coisas, porque ele não tem dinheiro, não tem laço, não tem nada. A sexualidade, que nós temos que cuidar, que todos nós temos uma necessidade até biológica quando a gente fala de sexualidade, então não preciso falar muito mais disso aqui. Da nossa saúde, que é outra dimensão da roda da vida. Cuidar do lazer e da diversão, quer dizer, como que nós vamos, nesse mundo louco que nós estamos, saber achar as paradas para a gente poder se divertir, achar as paradas para a gente viajar, as paradas para a gente tirar férias, para a gente poder ir para lugares diferentes, curtir um pouco mais o que tem no mundo. E isso é tão sério que nessa loucura que nós estamos vivendo hoje, a gente sai de férias correndo e volta de férias correndo. E aí está um dos pontos que a gente tem que refletir um pouco mais. É uma das coisas que eu particularmente estou tentando me policiar. E aí vocês veem o seguinte, vem também o trabalho e a carreira. O trabalho e a carreira, então, é uma das dimensões. São várias dimensões que nós precisamos de cuidar. Olha quanta coisa é cobrado da gente quando a gente está falando sobre a roda da vida e as coisas que a gente precisa estar cuidando. Aí eu quero entrar um pouquinho mais na questão do trabalho, da carreira e da profissão. Primeiro, eu preciso deixar claro que carreira e profissão são coisas diferentes. Carreira, cargo e profissão são coisas diferentes. Eu tenho um cargo na empresa que eu trabalho, um cargo importante. Esse cargo é um cargo de representação. Para que eu possa exercer ele, eu tenho que ter competências, eu tenho que ter habilidades, atitudes. Mas, acima de tudo, alguém confiou aquele cargo a mim, em função de uma história, em função de um conhecimento. Quer dizer, muito além das habilidades, muito além do conhecimento, alguém, para me colocar nesse cargo, confiou em mim que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou uma pessoa de boas atitudes, que eu sou uma pessoa que mereço a confiança de estar naquele cargo, porque nesse cargo ou naquele cargo eu vou exercer ações que vão muito além das questões técnicas, das questões pura e simplesmente de conteúdo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a profissão, porque esse cargo eu posso perder ele amanhã. Eu posso perder esse cargo amanhã. As organizações hoje não têm mais estruturas de cargo como no passado, que ficava 20, 30 anos tendo aquele mesmo cargo. Elas mudam, elas se transformam em função da dinâmica de transformação dos negócios, que de repente exige que a empresa mexa completamente na sua estrutura. E aí aquela família de cargos pode até desaparecer ou se transformar em outros. E aí aquele cargo pode ir embora, pode não precisar de você mais naquele cargo. E aí a importância de se ter uma profissão, que muita gente não se preocupa. Profissão é aquilo que dá a você a condição de continuar trabalhando, ganhando o seu dinheiro, gerando produtividade, gerando riqueza, independentemente do cargo. E aí exige uma coisa chamada especialização. Não é a especialização aquela dos cursos de especialização acadêmica, não. Aquilo é importante, mas quando se fala em especialização, se fala em você
aprender algo em que você se torne um especialista, se torne naquele assunto uma pessoa altamente competente. E muita gente não se dá conta disso, não se preocupa com isso. E o dia que perde o cargo na empresa, não sabe o que fazer da vida, porque se ele não achar uma outra empresa que tem um cargo igual àquele, ele não sabe o que fazer. Se eu pudesse dar um conselho hoje às pessoas dentro da carreira, da sua proposta de carreira e de trabalho, eu diria: busque uma profissão que você possa se especializar nela e possa prestar serviços hoje para o mundo, independentemente de uma carteira assinada, independentemente de ter um emprego numa empresa, porque isso vai te dar liberdade, isso vai te libertar profissionalmente. E prestem atenção, todos aqui, quando precisam de um serviço em casa ou no seu automóvel, vão buscar alguém que seja especializado no assunto, alguém que entenda profundamente daquilo que você está precisando de resolver. E esse alguém que vocês vão encontrar é um profissional. E ele só vai ser um profissional se realmente ele tiver desenvolvido uma profissão, tiver buscado aprender o máximo, entender fortemente daquilo. Vamos pegar um mecânico. O mecânico hoje, para ele exercer a sua profissão de mecânico, que ele pode exercer numa oficina de alguém, ou numa oficina própria, ou na sua própria casa, ele precisa de entender hoje de eletrônica, de carros. Porque não é a mecânica e a eletrônica, elas se juntam. Ele precisa saber operar um computador, ele precisa saber operar um scanner, para que ele seja um bom mecânico de automóveis. E isso é especialização, isso é profissionalização. Agora, para isso exige o quê? Exige dedicação, estudo, cuidado. Exige que essa pessoa também passe a entender um pouco o significado de cliente. E assim são em todas as profissões. O significado do cliente é algo que poucos sabem, que poucos verdadeiramente conhecem. A maioria trabalha, presta um serviço para alguém, mas ele está no automatismo e ele não entende o significado que aquela pessoa que está na frente dele tem. Ele só vai entender isso quando ele começar a entender que, para ele ter uma profissão e para ele desenvolver bem aquela profissão que ele tem, ele vai precisar de embutir dentro do espírito dele o espírito de servir, o verdadeiro espírito de servir. E o verdadeiro espírito de servir é aquele em que você desenvolve para o outro, muito além do teu interesse mercantil, muito além do teu interesse do salário, da remuneração que a pessoa vai te pagar. Que é importante a remuneração, você precisa do dinheiro, o dinheiro é importante, ele compra conforto. Mas o teu trabalho, a tua profissão vai ser mais digna, e você vai ser um profissional cada vez melhor, a partir do momento em que você entenda o que significa o cliente, e serve esse cliente com o desejo de fazer o bem a ele, além do salário que ele vai te pagar, ou daquele serviço que ele vai estar te pagando. Olha como é profundo. São poucos hoje, pelo mundo afora, que entendem isso. Mas de vez em quando você encontra um, e ele te faz bem, porque você percebe que ele, mais do que o interesse do teu dinheiro, ele quer realmente te ajudar. E como faz a diferença. E você percebe isso nas pessoas que muitas vezes fazem as coisas que estão muito além da obrigação dela. Você se surpreende, fala: puxa vida, como foi bom isso. Você fica feliz, mais do que feliz pelo serviço que a pessoa te prestou, você fica feliz com a atitude que a pessoa teve com você, porque te engrandece. Olha como é profundo e rico isso. E olha como que nós estamos longe hoje ainda de ter isso exercitado numa plenitude onde nós vivemos. Quem viaja pelo mundo sabe como é agredido hoje quando vai depender de serviço dos outros por aí, porque não entendem o significado de servir. E caminhando para o final, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: um dos segredos que nós vamos precisar de desenvolver doravante, para que a gente possa ser um bom profissional, mas também que a gente possa cuidar de todas as demais dimensões da roda da vida que eu acabei de falar aqui, é que nós vamos precisar de aprender a gestionar a nossa atenção.
Todos nós hoje temos um certo déficit de atenção. E o que é o déficit de atenção? É que tem mais coisa exigindo a nossa atenção do que o tempo que nós temos na nossa vida para dar atenção àquilo que está sendo solicitado. É muita coisa hoje requerendo a nossa atenção. Você tem hoje um handset aqui, que é muito mais do que um telefone. Isso aqui hoje é uma central de comunicação e uma central de lazer e entretenimento. Isso aqui hoje é uma grande central de lazer e entretenimento e de comunicação. É muito mais do que um telefone. Isso aqui te rouba atenção o dia inteiro. Além disso, toda essa coisa que eu chamo de roda da vida aqui, que eu trouxe uma colinha, foi só uma folhinha só para lembrar aqui. Todas essas dimensões da roda da vida está requerendo a tua atenção. E você só tem 24 horas por dia para fazer tudo isso, porque inclui que você tem que dormir, que você tem que descansar. E aí nós vamos ter que aprender a ter prioridade. Ter prioridade naquilo que nós vamos dar atenção e depois dimensionar tempo. Então é mais do que gestão do tempo, é gestão da atenção. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então, meus amigos, dentro disso, a questão de desenvolver a positividade, ela é extremamente importante, porque se nós não tivermos fé de que nós podemos superar essas coisas, administrar essas coisas, e apesar desse mundo insano em que nós vivemos, nós podemos ser uma fonte de coisas positivas, não vai ficar ruim. Então nós temos que desenvolver isso. Isso é importante para nós e para o outro. Eu quero finalizar a vocês dizendo o seguinte: eu acho que eu estou entrando aqui saindo daqui melhor do que eu entrei. Porque eu acho que eu estou deixando a vocês alguma coisa aqui daquilo que é o meu trabalho, daquilo que eu penso, e que no mínimo vou fazer vocês refletirem. E eu espero, como o poeta diz, que um homem, quando ele volta a segunda vez a um rio, nem o rio é o mesmo, nem ele é o mesmo. Eu espero que uma outra vez que eu voltar aqui, eu também não seja o mesmo e essa casa não seja a mesma, que essa casa esteja muito melhor e que eu esteja também muito melhor. E agradeço muito a vocês pelo convite. Muito obrigado.